Olá, meu nome é Nicole e eu vou apresentar um pouquinho da minha participação no projeto de produção de conteúdo informativo com temas sociais, chamado Formação de Repórteres Amadores para a Promoção da Inovação Social em Caruaru e Bezerros, que aconteceu sob a orientação de Diego Gouveia. Bem, primeiramente explicando um pouco sobre o projeto, né? O projeto de formação de repórteres amadores para a promoção da inovação social foi realizado nas cidades de Caruaru e Bezerros, né? Quando se percebeu a emergência cada vez maior de cidadãos comuns na produção de conteúdo informativo pela internet. Segundo Borges, a formação de uma nova classe consumidora no país, que agora vai ter acesso a novas tecnologias, vai possibilitar o surgimento de uma nova geração de comunicadores. Então, são indivíduos que enfrentam o desafio de produzir conteúdos informativos para a internet, utilizando equipamentos próprios e os espaços autorais nas mídias, né, como as redes sociais, atuando como repórteres amadores, né, como ela vai chamar, que vão ser independentes da grande imprensa, né, da grande mídia. Esses repórteres amadores também contribuem para o preenchimento do que são chamados os desertos de notícias, comunidades que não dispõem de veículos institucionalizados de jornalismo e que não adentram em tantas matérias trazidas pela grande mídia, né, que são feitas pela grande mídia. Dessa forma, se propôs a criação de uma formação que levasse a esses cidadãos noções de ética jornalística e de produção de conteúdo noticioso, né? Então, como objetivo geral, nós tivemos formar repórteres amadores para atuar em Caruaru e Bezerros, em desertos de notícias, na produção de conteúdos que contribuam para um tratamento adequado de questões sociais importantes. Como objetivos específicos, nós temos mapear os movimentos sociais e os repórteres amadores que já estavam, né, em atuação em Caruaru e Bezerros, formar integrantes desses movimentos sociais para atuar como repórteres amadores, acompanhar o desenvolvimento de produtos de comunicação com temáticas que contribuíssem para a redução das desigualdades e lançar um site com os canais de comunicação criados pelos repórteres formados durante essa pesquisa, né, esse projeto de pesquisa. Bem, a metodologia se seguiu com diversas etapas e apoiadas em autores como Tripp, Borges e Jenkins, né? A primeira etapa contou com um levantamento e uma posterior revisão bibliográfica, né, de temas importantes para o trabalho, né, para a pesquisa, como cultura da convergência, democratização da comunicação, política identitária e mídia. Na sequência, foram mapeados os movimentos sociais com atuação em Caruaru e Bezerros, né, e os cidadãos que tinham espaços autorais nessas cidades. Após isso, foram desenvolvidas oficinas de formação, né, desses repórteres amadores para a promoção da inovação social nas cidades, a partir da produção de conteúdos informativos com temas sociais. Por fim, a criação de materiais escritos e em vídeo que tratam de processos de elaboração da notícia e aprimoração das estratégias de produção informativa que eles já possuíam, né? Essa metodologia, ela seguiu uma proposta de pesquisação, né? Que, segundo o Tripp, trata-se de uma pesquisa que procura unir a pesquisa, né, em conjunto com a prática, ou seja, vai aprofundar o conhecimento como um dos elementos dessa prática. Por isso, a ligação tão próxima com o universo educacional. Antes de dar início às oficinas, foram realizados pelos orientadores, né, encontros virtuais para formar os próprios estudantes para atuação na formação, né, nas oficinas. A etapa seguinte, ela contou também com o desenvolvimento de 2 produtos para dar suporte e que seriam utilizados, né, para dar suportes a quem estava em formação, e para ser utilizado também posteriormente, né, que foi a criação de um e-book e um canal com videoaulas. O e-book ele foi dividido em 8 sessões, né, e abordou assuntos como a importância da comunicação democrática e a superação dos desertos de notícias, a produção da notícia na contemporaneidade, o código de ética dos jornalistas também, né, foi abordado, bem importante nessa questão de ética, o que é o repórter amador, né, para eles entenderem o conceito base da pesquisa, mídias audiovisuais, linguagem sonora, assim como também gestão das redes sociais e sites, que são os que eles mais usam também. Para as videoaulas foi criado
um perfil no YouTube com o nome Repórteres Amadores, com vídeos como como produzir uma notícia a partir da linguagem audiovisual, como produzir a notícia a partir da linguagem sonora só, né, como podcasts, e como gerir os conteúdos nas redes sociais e internet. Houve no primeiro momento um encontro online para apresentação dos oficineiros e participantes, né? As oficinas presenciais elas foram divididas em 2 momentos. Pela manhã, os participantes tiveram acesso a informações sobre como produzir, né, os conteúdos informativos para as mídias sonoras e também para as mídias audiovisuais, né, para todos os tipos de mídia, para a questão das redes online. E à tarde, as pessoas, né, foram divididas em equipes, em grupos, e onde foram produzidos conteúdos para as mídias sonoras e audiovisuais. Depois houve uma rodada de apresentação dos projetos que foram desenvolvidos ali naquele momento e análise de produção com algumas dicas, né, para que continuassem produzindo após a oficina. Em Caruaru, nós tivemos 9 participantes, em Bezerra, nós tivemos 7. Após a realização, né, dessas oficinas, o grupo foi acompanhado pelos pesquisadores na produção de conteúdos. E essa etapa ela funcionou como uma espécie de mentoria, né, no qual os materiais eles foram analisados, adaptados, até chegarem a uma versão final que mais condizesse com a comunidade onde ela seria apresentada e com o tema, principalmente. Alguns exemplos, né? Foi o participante Edivaldo Magalhães, que enviou, uma semana após a formação, um vídeo com uma cobertura sobre os danos causados pela chuva que atingiu a cidade de Caruaru no mês de abril de 2023, né? E também foram enviados vídeos realizados por José Josivan, contando histórias de moradores do município de Bezerros e trazendo questões culturais também ali da cidade. Após a realização de questionários com os participantes, foram observados os seguintes dados, né? Em relação aos conteúdos compartilhados na oficina, 66,7% disseram que não conheciam nada sobre os assuntos e 33,3% afirmaram já ter tido contato, né, com os assuntos abordados. Um deles escreveu, mas não sabia utilizar as ferramentas, né, aprendi na oficina. Então, apesar de ter contato, eles não sabiam utilizar as ferramentas que foram abordadas, né. Nunca participaram de oficinas nesse sentido, correspondem a 66,7% dos correspondentes, né? E 33,3% já tiveram outras oportunidades de terem participado de oficinas, né? Além dessa. Todos disseram que recomendariam a formação para outras pessoas, né? O que deixou a gente muito feliz. Bem, com base nas respostas dos questionários, né, de avaliação e nas oficinas, a equipe do projeto, né, avaliou positivamente as ações implementadas e considerou que a formação contribuiu para combater os desertos de notícias e, assim, promoveu a inovação social que se propôs, né. Além disso, a partir da iniciativa realizada em Caruaru e Bezerros, a gente compreendeu a importância de disponibilizar o processo de formação em um site que será lançado em breve. Dessa forma, a ideia é possibilitar o surgimento de novos grupos de repórteres amadores que atuarão como agentes de comunicação em regiões com temas que são poucos trabalhados pela mídia, né, mas que merecem atenção para superar esses desertos de notícias que são criados, né, pela mídia. Bem, por fim, eu só posso agradecer ao CNPq, né, pela bolsa que tornou essa pesquisa PIBIC possível para mim, né, foi uma conquista muito grande. Também aos professores responsáveis pelo projeto, né, principalmente o meu orientador, Diego Gouveia, que me acolheu nesse trajeto, os colegas de curso que atuaram comigo na formação, né, e aos repórteres amadores que contribuíram para o desenvolvimento do Agreste Pernambucano e que foram incríveis, assim, de trabalhar. Foi uma experiência muito legal mesmo, então eu agradeço. Muito obrigada.